Obrigado. Glória a Deus. Vamos orar? Orar antes de a gente começar. Privilégio estar aqui, né? Privilégio poder compartilhar com você um pouquinho da palavra de Deus. Hoje nós vamos falar de um assunto muito legal, inerente à vida da igreja. Começamos uma nova série hoje, Inconformados, mas já já nós vamos entrar no assunto. Feche teus olhos. Senhor, nós te louvamos, Pai, te bendizemos por estarmos reunidos em Tua presença. E eu oro por cada família aqui representada, cada marido, cada esposa, os filhos, aqueles que estão com dificuldades na sua casa, aqueles que estão passando por momentos difíceis. Senhor, que o Senhor repouse a Tua graça, repouse a Tua mão, fale com eles, os fortaleça pela palavra, pela oração. Que esse seja um tempo de profunda busca, que esse seja um tempo de profunda comunhão com o Senhor, um tempo de descobrir, Deus, novas etapas junto contigo, no relacionamento com o Senhor. Guarda os nossos filhos de todo mal, tudo isso que está aí fora, em nome de Jesus que sejamos guardados, Senhor. Oramos também contra toda enfermidade, declaramos que sai em nome de Jesus. Tudo aquilo que vem nos afligir, no corpo, também nas emoções, a depressão, sai em nome de Jesus. Senhor, oramos contra tudo aquilo que impede também o Teu povo agora de ouvir a Tua palavra, que bata em retirada deste lugar. Esse lugar é Teu. Tua palavra venha hoje reinar em nossos corações e gerar uma raiz que vai dar muitos frutos. Que nós oramos, Pai, te louvamos em nome de Jesus. Amém. Não sei porquê, mas eu estava ali e pensei, e o Espírito Santo falou para orar pelas famílias, né? Então a gente obedece. Queridos, quem estava aqui ontem na festa caipira? Levanta a mão aí. Foi legal ou não foi? É legal, né? Descobrir que na igreja tem vários talentos, assim. Várias pessoas que sabem coisas que a gente jamais imaginava. Quem não veio, pena que você não veio, né? Foi um tempo muito legal, assim, a gente deu bastante risada. E esse é um aspecto muito importante da igreja, né? A comunhão. Mas hoje eu queria pegar esse tema aqui, inconformados, e falar de algo que move a igreja, que é a pregação do Evangelho. Algo que a igreja, que é fundamental para a igreja, que é o ID de Jesus, a grande comissão. Então, inconformado, o que é inconformado? O que é alguém inconformado? Pode falar, alguém arrisca? Ninguém arrisca. Mas eu penso que alguém inconformado é alguém que não cruza os braços diante de uma situação, certo? Ele não aceita a adversidade, ou diante de uma barreira, ele não aceita aquela situação. Então, ele faz algo para modificar aquilo, né? Então, você vê que esse tema, ele preenche as páginas da Bíblia, né? Os homens que andaram com Deus, as mulheres que andaram com Deus, todas as pessoas que andaram com Deus eram pessoas inconformadas. Então, eu lembro, por exemplo, de Ana, mãe de Samuel, que não se conformou com a esterilidade, certo? Lembro de Ezequias, que não se conformou com um decreto de morte. Foi lá, orou e viveu mais. Então, gente, o inconformado, ele não permite que a circunstância defina quem ele é. Então, a fé e o inconformismo andam juntos. Eles andam juntos. Então, o próprio apóstolo Paulo disse, né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, está intrínseco a nossa fé. Agora, Mateus 16:15, a gente vai ler alguns versículos, tá? Mas eu vou ser bem rápido, porque eu chego aqui com várias folhinhas, sabe, pastor? E o pessoal olha e fala assim, nossa, tudo isso de folha. É um pessoal que tem mais intimidade com a gente, daí já... Eu vou chamar aqui na frente depois para orar aqui. Vou chamar aqui. Não vou olhar. Está do lado de lá, já vou dar uma dica. Está do lado de lá, mas tudo bem. Marcos 16:15, pode projetar, senão eu vou ler aqui. É o ID de Jesus, é a grande comissão. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a todas as pessoas. Então, Deus colocou sobre nós um ministério, gente, que é o ministério da reconciliação. Nós temos um ministério. E esse mandamento de Jesus, ele não é uma escolha. Ele é um mandamento, que é para mim, para você, para todos nós, né? Então, Jesus não disse, espere e pregue o Evangelho para quem entrar na igreja. Ele disse, ide.
né? E nós vamos falar, então, hoje, um pouquinho sobre isso, sobre o evangelismo, porque a igreja cresce pelo ID. Ela cresce em qualidade, em quantidade. Ela cresce em graça e cresce em números. Inclusive, ele estava dando DNA ontem e percebi lá no material da C3, alguém aqui sabe qual é o objetivo principal da C3, o foco principal? Está escrito lá no nosso material? Está escrito lá, eu vi ontem. A gente às vezes passa por algumas leituras assim, não percebe, né? Mas está escrito lá, o foco principal, o principal objetivo da C3 é levar almas para Cristo. Então nós somos uma igreja missionária. Nós somos uma igreja inconformada. Amém? Então isso precisa estar no nosso DNA. Agora, não é Deus que dá o crescimento? Sim ou não? A Bíblia não fala isso? Que Paulo plantou, Apolo regou, mas é Deus que dá o crescimento? Sim, Deus está sempre na frente. Deus dá o crescimento. Mas quando o mar se abriu, Deus abriu o mar, quem que pôs o pé na água? O povo. Quem que vai pôr o pé? Quem que põe o pé? Quem que trabalha? Nós. Então, gente, o que eu quero dizer é que para a igreja crescer em qualidade, para a igreja crescer em quantidade, a gente precisa trabalhar. Desejar avançar além das nossas fronteiras. Desejar expandir as nossas tendas. Quem vai na frente é Deus. Mas a Bíblia diz que quem não semeia, não colhe. Às vezes a semeadura é com lágrimas, mas a colheita é com júbilo. Quem aqui já semeou com lágrimas? É você. Por exemplo, vidas, né? Que esse é um assunto que move a gente, está no nosso coração. Às vezes você investe em alguém, você vai lá, você é um inconformado, né? Então você não aceita e você vai atrás da pessoa. E o pastor falou que hoje lá em Balneário, 5 pessoas novas. Olha que bênção, né? E foi um novo que convidou. E aí um convidou o outro e apareceram 5. Isso é a igreja. Isso é a igreja, às vezes é com lágrimas, né? Mas a colheita é com júbilo. Amém, gente? Então, Jesus está dizendo aqui, ó, a gente pode entender desse texto do ID, que a igreja, ela não foi feita para girar em torno de si mesma. A igreja, ela precisa espalhar aquilo que recebe. A igreja, ela precisa ir para fora, porque a igreja que não evangeliza, na verdade, precisa ser evangelizada. A igreja que não evangeliza, ela se torna um campo missionário de si mesma. E a obesidade causa doenças. Não é? Então tudo que a gente recebe, a gente precisa espalhar. Esse é o papel da igreja. Você que entrou aqui hoje, de repente a primeira, a segunda vez, essa palavra é para você também. Mas para todos nós. Porque a igreja, e o pastor falou aqui recentemente, não é um clube. Não é para ser, né? Então, nós precisamos espalhar, senão a nossa comunhão vai virar uma doença relacional, né? A gente vai começar, vou tentar explicar, mas a gente vai começar a brigar pela cor da parede, porque o culto começa às 18h30, não começa às 18h45, vocês estão entendendo? Enquanto tem coisa muito maior para a gente fazer, que Deus nos comissionou, que é pregar o evangelho, que é de repente eu, você ora por alguém? De repente eu, você e todos nós, no próximo culto trazer essa pessoa, e não importa se a parede é preta ou branca, e não importa se o louvor estava alto ou baixo, quer dizer, até importa um pouco, mas a gente vai lá e fala, estava um pouquinho alto, baixo um pouquinho, mas não é isso. Não é isso, né? Isso aí a gente ajusta. O nosso foco principal, gente, então, é esse. Vocês precisam fazer discípulos. Jesus está dizendo, elemento para conservar os alimentos, qual era? O sal. E ainda hoje, aí o pessoal utiliza, né? Para fazer alguns tipos de alimentos, mas o nosso papel como igreja, o que esse texto quer dizer, é evitar que a sociedade apodreça. É evitar... nós somos um freio moral, a igreja é um freio moral.
que impede a decomposição da sociedade. Jesus diz, vocês são o sal da... Ele não diz, vocês são o sal do saleiro. Para pensar, não é para vocês ficarem entre si. Vocês não vão para uma caverna, para um mosteiro. Vocês não vão virar monge. Vocês, cristãos, vão estar na sociedade, né? Um universitário, jovem cristão, que vai estar lá na universidade, influenciando aquele local. Um profissional que vai estar na sua empresa, influenciando aquele local. Um funcionário público que vai estar lá na sua repartição, influenciando aquele local. É isso que Jesus está dizendo, né? A nossa presença lá fora muda o ambiente. Muda o ambiente, deve mudar o ambiente. Porque o cristão verdadeiro, ele é uma influência do bem. Você pode dizer já aí por aí que você é influencer. Né? Olha que boa notícia, do bem. Tem uns aí que é do mal, né? Deixa para lá. Então nós somos referência. O cristão precisa ser modelo. Porque se o cristão perde a função dele, ele não tem mais utilidade. Ele é pisado pelos homens. Ele vai ser humilhado. Então isso é muito sério, precisa causar um inconformismo em nós. Agora, o sal também tempera. Comida sem sal é terrível. Quem gosta de um salzinho um pouquinho a mais? Tempero. Levanta a mão aí, tempero. A Paula de vez em quando tem que me dar uma bronca. Segura aí. Muito sal. Né? Mas uma picanha especial, sem sal, não vai. Não vai, né? Então, gente, a vida do cristão melhora a casa, tempera a família, o ambiente, traz ânimo, traz fé, traz coragem, traz alegria de viver. É isso que a Bíblia está dizendo. E é assim que nós temos que ser. É claro que o excesso de sal também faz mal, né? Então o apóstolo Paulo fala sobre isso. Se você for orar em línguas na frente de um não cristão, ele vai achar que você é maluco. Então a gente tem que ter sabedoria com os de fora, mas nós não podemos aceitar. E nós não podemos nos moldar ao que o mundo oferece. É isso que a Bíblia está dizendo. E luz, ele diz aqui, né? Uma cidade em cima do monte, todo mundo vai ver. A luz orienta. A luz, ela mostra o caminho. Então, gente, o cristão também, o nosso papel como cristão é dizer não. Não concordo com isso que você chama de família. Não concordo com a corrupção. Não concordo com essa roubalheira que está aí. Esse é o nosso papel também. Não concordo com o adultério. Não concordo com esses esquemas. Não vou participar, não vou fazer. Amém? Todo mundo com uma cara assim. Tipo, meu Deus. Mas olha só que interessante, né? Jonas, quando pregou em Nínive, a Bíblia diz que Deus ia destruir a cidade, ia trazer juízo, e não fez isso porque a pregação deu resultado, o povo se converteu. Quantos conhecem esse texto? Então o ID, quando a gente prega, não é só para encher a igreja, mas é para evitar o juízo. Isso é muito sério. Agora tem uma maneira de ser inconformado, né? Outra maneira, que na verdade vem antes de tudo, que é a oração. Olha o que diz 1 Timóteo 2:1. Antes de tudo, o inconformado faz isso aqui, ó. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Então, quantos oram pela salvação de alguém aqui? Hoje nós vamos orar aqui juntos. Vem cá, Adriano. Por favor, Adriano, um líder nosso aqui. Jovens, um homem de Deus. Vai explicar para nós rapidinho o que eles estão fazendo no Connect deles. Só para vocês entenderem o que é o inconformado, o que, na prática, o que a gente está falando. Boa noite, gente, tudo bem? Não sei se a Aninha está lá, você pode pôr para nós a foto que a gente colocou.
No último Connect, a gente teve a ideia de... Eu levei um quadro, né? Eu dou umas aulas de vez em quando. Eu levei um quadro, umas canetas, e daí a gente propôs para o pessoal colocar os nomes de pessoas pelas quais gostariam que entregasse a vida para Jesus. Né? E aí cada um foi lá e colocou o nome das pessoas. Alguns colocaram vários, outros colocaram menos. Mas a ideia era justamente a gente colocar o nome dessas pessoas e estar orando por elas enquanto Connect. Né? E daí a gente tirou a foto, e daí a gente tem a foto para todo mundo estar orando por essas pessoas. Né? A gente crê que a palavra de Deus diz em 2 Coríntios 4:4 que o príncipe desse mundo cegou o entendimento das pessoas. Então, a gente precisa orar por elas, né? E não só orar, né? Mas a gente ir adiante, né? E fazer o convite para essas pessoas, para que depois aqueles nomes ali venham aqui testemunhar aquilo que Deus faz na vida delas, fez na vida delas, amém? E é dessa forma, né? E agora o pessoal do Connect, a responsabilidade aumentou, vocês vão ter que orar mais para essas pessoas e convidar também, amém? Obrigado, gente. Amém. Muito legal, né, gente? E, na verdade, o que eu queria falar é que a gente podia fazer isso em todos os Connects. Beleza? Ah, mas não cabe mais ninguém lá em casa. Esse é um problema santo. Vamos dar um jeito. Deus vai levantar novos líderes, né? Nós vamos convidar para o Connect, vamos convidar para a igreja, convida para o culto. Faz isso. Faz isso. E parece bobinho, né? Orar por pessoas num quadrinho. Dá resultado. Cabe a nós fazermos isso. Dá resultado. Vamos fazer? Convida lá o teu pessoal, esse é um papel de todos nós. Então, olha só que interessante esse texto, 2 Pedro 3, 12 e 13. Bastante Bíblia aqui, mas logo a gente vai se encaminhar para um fechamento. Olha o que diz esse texto, 2 Pedro 3, 12 e 13. Esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor. Esperando e apressando. Não parece um paradoxo? Está esperando ou está apressando? Nós estamos esperando Jesus voltar, ou queremos que ele volte mais rápido? Parece que não cabe no mesmo contexto, né? Mas na verdade essas expressões são complementares, porque esperando refere-se à parte que é de Deus. Deus age no sobrenatural e a gente pode descansar. Quando a gente ora, o Deus age no impossível. Quando você vai lá e impõe a mão por alguém, quem cura é Deus, não é você. Então nisso você pode descansar. Agora, apressando se refere às práticas que a gente tem que fazer para apressar a volta de Jesus. E a pregação do Evangelho é uma delas. Então, é muito interessante esse texto. Olha que legal, então a gente prega, leva almas para Cristo, evita o juízo de Deus e acelera a volta de Jesus. Olha que legal. Por isso nós precisamos ser inconformados. Agora, eu queria te dizer, e como o Adriano falou aqui, não basta somente boa vontade. Existe um outro grande desafio, que quando você for pregar o Evangelho, provavelmente você vai enfrentar, que está lá em 2 Coríntios 4, 3, 5. Quem aqui já foi pregar e levou uma invertida? O Léo contou um testemunho aqui, né? Cadê? Não sei se o Léo está aí. Deus falou com ele, né? Vai lá, dá uma palavra para aquela pessoa lá. Posso falar com você? Não. Já dá aquela murchada, né? Pregar não é para mim, não. Deixa esse negócio para lá. Então, não é porque a gente toma uma invertida que a palavra deixa de ter valor. Então a palavra continua tendo valor, mas isso pode acontecer. Olha o que diz: mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo aqui está encoberto. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mais um pouquinho, porque se não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos servos por amor de Jesus. Então o diabo, querido, trabalha para criar um bloqueio na mente e no coração das pessoas. É importante saber que você pode encontrar isso. As pessoas são apegadas ao pecado, não são? Religiosidade, existe isso. Estou apegada eu recebi isso da minha família. Já ouviu isso?
Então eu vou estar traindo a minha família se eu entregar meu coração para Jesus. Eu não posso fazer isso. Vai ser uma traição. Né? São mentiras disfarçadas de verdade, né? E quem foi que disse que você vai se entregar para uma religião? O que mais que o pessoal inventa aí? Eu não preciso de igreja. Eu posso caminhar sozinho com Deus. Outra mentira aí. Deus é malvado. Matou um monte de gente na Bíblia. Então as pessoas têm um monte de argumentos. Então não adianta, esse texto está dizendo, a gente querer entrar nessa guerra pela salvação só com a lógica. Não é suficiente. Não é suficiente. As pessoas estão debaixo de fortalezas que precisam ser derrubadas. Mas a boa notícia é que nós temos ferramentas. Deus nos dá ferramentas. A gente não está nessa batalha sem nada. Nós temos o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo. Então, quando você for orar por alguém, você fala assim, Espírito Santo, reveste a minha vida. Espírito Santo, cobre a minha vida. Essa semana eu recebi uma mensagem de um amigão meu, né, amor? Amigão, assim, sabe, de adolescência. E aí, rolou uma movimentação lá no grupo, e todo mundo falando, força, cara, força, não sei o quê. Eu falei, poxa, o que aconteceu? Descobri, ele está com um tumor na cabeça. Faz algum tempo que eu não vejo ele. Aquilo me incomodou imediatamente. Eu falei, eu preciso mandar uma mensagem para esse cara. Eu preciso falar com ele. E eu não quero saber se ele vai achar estranho, se ele vai achar que eu estou maluco. Mas eu vou mandar. E peguei um áudio e falei, olha, Deus pode curar você, cara. Eu creio num Deus vivo. Eu creio que o Senhor pode prolongar a tua vida e te curar desse tumor. Na autoridade do nome de Jesus. Então ele mandou um retorno assim, chorando, né? Mas eu gostaria muito de vê-lo pessoalmente. Então é disso que eu estou falando. Né? Atos 1:8 diz assim, mas recebereis poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Já precisou de uma testemunha? Quem já precisou? Ela te salva, ela confirma a tua aversão, né? Ela confirma a verdade, né? Então, poder, dunamis, dinamite. Deus nos concedeu um poder explosivo, poder do Espírito Santo. As armas que a gente tem são poderosas para destruir fortalezas. A palavra de Deus é o poder, outro texto diz. Então, chega pregando, meu amigo. Chega declarando a palavra. Quando você for lá, te chamarem para fazer uma libertação, o que você vai fazer? Ai, meu Deus do céu, me ajuda. Chama lá o pastor Rony. Meu Deus do céu, socorro. Não vai você. Ora, Senhor, me cobre aqui. Me cobre o teu Espírito Santo. O Espírito Santo vai te revestir nessa batalha. Amém? 1 Coríntios 2:4 diz, a minha palavra, a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de Espírito e de poder. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então, uma pessoa que vê o poder de Deus, por mais barreiras que tem, ela se entrega. Você já viu o poder de Deus? Quem aqui já experimentou um milagre? Você já foi naquelas cruzadas que perna crescia? Já viu? Eu não fui. Do Bonk lá, né? Que o pessoal levantava a cadeira de roda. Aquilo é o poder de Deus. Aquilo é para hoje? É o mesmo poder. A pessoa que experimenta o poder de Deus, ela se entrega. Eu tenho um amigo que hoje ele é pastor. E ele era zombador de crente. Você tem coragem de falar? Quem já zombou de crente? Vocês estão aqui agora. Tipo, pode dar um glória a Deus aí. Olha aí, ó. Então, eu tenho um amigo que era assim, ó, vai dar dinheiro para pastor, seu trouxa, aquelas coisas, né? E hoje ele é pastor, um pastorzão. Aí a gente dá muita risada, né?
disso tudo. Mas como que ele se converteu? O que acontece? O filho dele tinha uma doença, lúpulos. E um belo dia ele foi convidado para um jantar. Um jantar de crente, né? Aquele esquema todo que a gente faz para ganhar almas, na verdade, né? Aí lá no meio do jantar perguntaram, tem alguém aqui enfermo? Ele falou, meu filho está doente. Aí foi lá o pessoal, impôs as mãos sobre ele, falou assim, teu filho está curado agora em nome de Jesus. Daí ele falou, obrigado. E foi embora. Tá bom. E aí naquela semana ele fez um exame. E o filho dele estava curado. Ele falou assim, Léo, aquilo me capturou. Eu não tive como não entregar minha vida para Jesus. Eu vi o poder de Deus. Então é disso que eu estou falando, gente. Sabe, nós precisamos ousar. Porque o mesmo Espírito que de repente o Rob vem aqui, o Greg vem aqui e lança palavras proféticas, está sobre você. Está sobre mim. Então você pode, se de repente tem alguém no seu entorno com uma situação, você pode orar. Vá lá, ore, estenda a mão. Declare a palavra sobre essa pessoa. Fala, você está curado em nome de Jesus. Mas nós precisamos então ousar, vencer a timidez, né? Crer e agir. A gente precisa ser inconformado, ousado. O poder de Deus não é para a nossa diversão. O poder de Deus é para cumprir a missão. Por isso a gente não pode ficar parado. Como igreja, nós precisamos nos movimentar. Esse movimento faz parte da igreja. É a vida da igreja. É o novo. Não que você não seja importante, mas é o novo. Sabe? É a pessoa que fala assim, mas eu tenho medo de entregar minha vida. Meu Deus, parece que Deus está falando comigo, sabe? É muito legal. É ou não é? Não que o crente mais antigo não seja importante, mas supõe-se que ele já superou aquela fase do leite espiritual, que a Bíblia fala, né? Que você já atingiu a maturidade da sua fé, então você pode, de repente, estar num outro nível. Mas o discipulado de Jesus é isso. Né? Ele não para, ele continua sempre, até Jesus voltar. Hoje na ceia nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, o último texto que eu queria ler, que depois a gente vai orar. Eu quero que você pense em alguém. Tem alguém que você poderia convidar? Essa série é sobre evangelismo. Tem alguém que você poderia... O que você vai fazer agora, num primeiro momento? Orar. Vamos orar aqui hoje. Você vai pedir, Deus me dá ousadia para eu fazer um convite para essa pessoa. Me dá uma ousadia para eu, de repente, ir lá e orar junto com ela. Olha o que diz esse texto. Atos 4, 29, 30. Agora, pois, ó Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Amém? Então você vai orar, Senhor, me dá coragem para anunciar, faz de mim um inconformado. E aí, vai aparecer oportunidades. Deus vai te colocar em algumas situações. Por exemplo, andar do lado de alguém de carro, uma viagem inteira, e o Espírito Santo vai falar, prega para ele. Prega para ele. Ele? Não, prega para ele. Você vai orar, vai pedir, Deus vai te dar oportunidades. O meu propósito hoje, então, queridos, é lembrar você que há uma dinamite na sua vida. Que há um poder explosivo em você. O Espírito Santo é dado a todo aquele que crê. Talvez no seu convívio, então, como eu disse, tem uma pessoa igual esse meu amigo.
enferma. Ou, no seu convívio, tem uma pessoa com problema no casamento. Hoje tem bastante isso. Meu Deus. Situações familiares difíceis. Uma situação que talvez só um milagre. Aí é que o inconformado entra. Aí é que a gente entra. Porque nós somos emissários de Deus. Deixa eu te falar, a nossa mão, essa mão aqui, ó, não é só para ganhar dinheiro. Essa mão aqui, ó, é para construir algo para Deus. Você pode construir algo para você? Pode. Mas essa mão aqui, ó, nosso objetivo principal é construir algo para a eternidade. E esse papel cabe à igreja, que somos eu e você. Uma vez eu contei o meu testemunho, e aos que já sabem, eu peço um pouquinho de paciência, porque eu acho que vale a pena, pastor, e tem a ver com esse assunto aqui. Né? Então, há uns 20 e poucos anos atrás, mais ou menos, eu estava internado numa clínica para dependentes químicos. E não é todo mundo que passa por problemas, né? Não necessariamente você vai passar um problema para Deus te alcançar. Tem pessoas que se converteram em casa, mas essa é a minha história. Então eu estava lá. E aí minha irmã comentou com uma colega de faculdade. Poxa, meu irmão está em situação difícil. E essa pessoa nunca tinha me visto. Nunca, não sabia nem quem eu era. Nunca tinha nem falado comigo. Falou assim, eu vou visitar o teu irmão. Daí ela falou, é? A minha irmã não está aqui hoje, né? Ela podia confirmar isso. Tá bom. Aí ela me ligou, minha irmã me ligou. Ó, vai uma pessoa aí, diz que quer te visitar, quer falar umas coisas para você. Negócio de Bíblia. Eu falei, é mesmo? Estou aqui mesmo, nessa situação. Não recebo visita de ninguém. Né? Tá bom. Ela chegou lá, a gente nunca tinha me visto. Ela abriu a Bíblia. Por isso que o Evangelho é o poder de Deus. Ela falou, Jesus morreu na cruz. Deus foi um inconformado. Porque Deus enviou o seu Filho Jesus. Para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele não se conformou quando o pecado entrou no mundo. E porque o salário do pecado é a morte, e enviou seu próprio Filho. Para você que está aqui nessa situação, poder experimentar uma novidade de vida. Por isso eu venho aqui trazer uma palavra para você, que você não nasceu, não foi feito por Deus para estar nessa situação. Deus te olha lá na frente como um vencedor. E, gente, eu comecei a chorar, como eu nunca tinha chorado na minha vida. Porque imediatamente naquele momento ali, o Espírito Santo tocou meu coração. Eu não sei explicar. Eu só sei que havia muito poder ali. Mas ela foi ousada. Porque ela nunca tinha me visto. Então, vocês estão entendendo? Que tem um papel de Deus, mas tem o nosso. Eu poderia falar para ela, não acredito em nada? Poderia. Em todo mundo. Mas ela foi ousada. E como diz a Bíblia, sacode a poeira dos pés, das sandálias e segue. Vai pregar em outro lugar. Hoje a Paula leu uma reportagem. 3 bilhões de pessoas ainda não ouviram falar de Jesus. Ou seja, quase metade da população mundial. Tem muita gente para ganhar para Jesus. Amém? Eu quero te dizer, você é um missionário, uma missionária da sua vizinhança, do seu trabalho, do seu contexto familiar. Esse papel está nas nossas mãos. Por isso, nessa noite, eu quero orar com você. Mas antes, nós podemos ficar em pé? Nós vamos ter a ceia ainda.
Mas eu quero falar com você que tem vindo aqui. Você já ouviu falar de Jesus? Gosta? Acha legal? Não, Jesus é legal. Mas você ainda não entregou sua vida de verdade. Você ainda não abriu o seu coração. Falou assim: Jesus, entra na minha vida. Seja o Senhor da minha casa, o Senhor da minha existência. Muda, Senhor, tudo aquilo que está fora da tua vontade. Agora, nesse momento, eu quero falar com você. E também com você que já teve um relacionamento com Deus, você já se entregou para Jesus, mas o teu coração, as preocupações dessa vida, a semente do Evangelho caiu, mas não frutificou. E de repente você se afastou um pouquinho, e foi como o filho pródigo viver tua própria vida, mas deu vontade de voltar. Então, com vocês, nessas duas situações, você que ainda não entregou sua vida para Jesus, você que foi dar uma passeada, eu queria chamar aqui na frente, se nós temos alguém que gostaria de entregar sua vida para Jesus, ou que quer voltar para os caminhos do Senhor, vem aqui. De repente Deus está falando com você, vem aqui. Pode vir. Amém. Amém. Glória a Deus. Gente, gostaria que a gente levantasse um clamor agora como igreja, então, pelas vidas. E se você estiver sozinho aí, você vai orar. Nós vamos orar agora, nós vamos levantar um clamor, nós vamos orar, amém, igreja? Nós vamos orar, vai ter agora um movimento de vozes aqui, os anjos vão estar sobre esse lugar aqui. Se você está com seu cônjuge aí, amigo, tá, abraça ele do lado aí, começa a lembrar de alguém. E nós vamos começar a orar por essas pessoas. Esse vai ser o primeiro passo. Nós vamos começar a levantar um clamor, nós vamos começar a interceder por essas vidas. Primeiro de tudo vem a oração. O teu quadrinho de oração pode ser que não esteja que nem o Adriano ainda, mas está no teu coração. Começa a orar, vamos orar. Vamos orar como igreja agora por essas pessoas. Oh Senhor, Senhor, nós oramos pelos nossos amigos, pelos nossos familiares. Senhor, nós oramos pelos nossos colegas de trabalho, por aquelas pessoas, Senhor, que estão ao nosso redor. Pai, em nome de Jesus, alcança-os,
Em nome de Jesus, toca o coração deles. Em nome de Jesus, quebra todo sofisma na mente. Senhor, que todo conhecimento que se levanta contra a Tua palavra pelo poder do Espírito Santo caia por terra agora em nome de Jesus. Declaramos que o seu coração é uma terra fértil. Declaramos que o seu coração está preparado para receber a boa semente. Pai, oramos para que em nome de Jesus, Senhor, Deus, nesses dias, Senhor, milagres aconteçam. Oramos, Senhor, para que seja um tempo, Deus, das pessoas dobrarem os joelhos. A seara é grande, os trabalhadores são poucos. Pai, nos dá ousadia, nos dá intrepidez, quebra, Senhor, a timidez. Senhor, nos dá esse senso de responsabilidade, Pai. Em nome de Jesus, levanta a Tua igreja, Senhor. Nós não queremos perder o nosso sabor. Nós queremos ser sal, nós queremos ser luz. Nos levanta, Senhor, como um farol sobre essa cidade. Nos levanta, Senhor, como luz sobre as trevas. Nos levanta, meu Deus, Deus, para iluminar a escuridão, para alcançar as pessoas que nos cercam, para levar as Tuas verdades como uma carta viva, Senhor. Usa as nossas vidas, nós queremos ser crentes de verdade, crentes de coração, verdadeiros adoradores, que Te adoram em espírito e em verdade, Pai, em nome de Jesus. Que esse seja um tempo, Deus, um novo tempo para a igreja, um tempo de conversões, um tempo, Deus, onde vamos poder ver a igreja viva, ver, Senhor, vidas transformadas, vidas alcançadas. Oramos por vidas, oh Senhor, dá-nos filhos espirituais, Senhor, nos dá pessoas, Deus, nos prepara, nos capacita para cuidar dessas pessoas, a responsabilidade, Senhor, oh Deus, ministra no Teu povo agora, em nome de Jesus, essa responsabilidade, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, aleluia, aleluia. És bom, Tu és bom, Tu és bom, Tu és bom, Você não irá, nunca irá decepcionar, não, não. Oh, você não irá, nunca irá decepcionar. Oh, você não irá, nunca irá decepcionar, não, não. Oh, você não irá, nunca irá decepcionar. Tu és bom, bom, Tu és bom, bom, Tu és bom, bom, Tu és bom, és bom. Glória a Deus, pode aplaudir Jesus. Então, meus queridos, agora crer e agir, né? Nós vamos agir essa semana, amanhã mesmo, nosso Connect, nós já vamos fazer um desafio bem semelhante a esse. Não cabe mais ninguém lá em casa, mas nós vamos dar um jeito, né? A gente vai. Connect pode ser evangelístico? Pode sim. Depois a gente caminha para o DNA, né? A pessoa não vai deixar de fazer o processo que precisa fazer, mas também nós vamos barrar aí a ação do Espírito Santo por causa disso. Hoje nós temos a ceia ainda, e a ceia hoje ela vai ser explicada de uma outra forma. Depois eu vou só dar uma pincelada final, mas hoje nós temos um vídeo novo do Yup, que fala da ceia. Legal, muito legal. Então vamos assistir aqui o vídeo. Yup apresenta um momento especial com Jesus.
Jesus se reuniu com seus amigos discípulos para realizar uma ceia especial. Ele preparou esse momento para explicar que a sua obediência iria garantir a nova aliança de Deus com seu povo. Assim, Jesus pegou um pão, agradeceu a Deus, dividiu com seus amigos e explicou: comam esse pão, ele representa o meu corpo, que vai ser entregue por amor a vocês. Depois Jesus pegou o vinho e ofereceu a eles, dizendo: bebam esse vinho, ele representa o meu sangue, que será derramado para perdoar os pecados. E pediu: façam isso para lembrarem de mim. Yupi! Muito legal, né? Fazer isso em memória de Jesus. Então, gostaria de pedir para o pessoal já está posicionado, as crianças vão participar também? Participar? Legal. Então, 1 Coríntios 11, 26, só para a gente finalizar. A ceia está descrita nesse texto, na verdade, 1 Coríntios inteiro traz pontos sobre a ceia. Gostaria de ler esse versículo específico: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam. Falamos o culto inteiro sobre anunciar, sobre pregar, né? Anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Então, nós temos muitos pontos sobre a ceia, né? Por exemplo, ceia é um momento de lembrar de Jesus. Ceia é um momento do homem, da pessoa olhar para dentro de si mesmo, para ver se não está tomando condenação. A Bíblia diz, ou seja, se tem algo dentro de você que não está compatível com os valores da palavra de Deus, você precisa correr e mudar isso. Você não pode se conformar com o pecado, você não pode se conformar com este mundo, você não pode se conformar com essa vã maneira de viver, essa vã maneira de pensar. Então a ceia traz à tona e traz de volta tudo isso que a gente falou aqui hoje, né? Todas as vezes que comerdes desse pão, o corpo de Jesus, ferido, machucado, traspassado ali na cruz, e que representa a palavra de Deus hoje, o alimento, o pão da vida, o verbo vivo que desceu do céu. Hoje nós encontramos alimento na palavra de Deus. E o vinho, o suco, que representa o sangue derramado ali na cruz por mim e por você. Mas que hoje, quando Ele cobre a nossa vida, Ele nos traz alegria, Ele nos traz renovo. É o sangue que nos purifica de todo o pecado. Então olha a representatividade da ceia e veja como ela não é um ato religioso, e nem para ser feito de qualquer forma. Pelo contrário, ela precisa nos levar a profundas reflexões. Então, anuncieis a morte do Senhor. Jesus morreu, até que Ele vai ressuscitar, Ele vai voltar, nós lemos aqui, amém? Então a ceia escatologicamente aponta para a volta de Jesus. Quando nós tomamos aqui a ceia agora, nós estamos dizendo: Senhor, eu anelo a tua volta, e eu vou me preparar para essa volta, e eu vou ser santo, e eu vou ser justo, e eu vou ser correto, e eu vou te obedecer. Mas é isso. Então quando você colocar esse pão para dentro, Jesus está entrando em você. Ele já está dentro de mim, Léo, amém? Ele está entrando de novo. E quando você tomar esse suco, é o sangue de Jesus entrando de novo em você. Então olha que oportunidade que nós temos de renovar a nossa aliança com o Senhor, e sair daqui hoje com esse entendimento, gente, que a igreja não é qualquer instituição. Muitas instituições existem por aí, mas só nós temos essa condição de sermos embaixadores de Cristo. Então nós vamos orar pelo pão, vamos orar pelo suco, vamos participar da ceia, amém? Pode vir aqui, deixa o pessoal pegar, depois a gente ora, todo mundo pegar primeiro, né?
Só um pouquinho, então, daí a gente já ora, já vamos... Todo mundo? Todo mundo? Vamos orar? Amém. Senhor, obrigado. Nós lembramos de Ti agora, Jesus, comendo esse pão, lembrando do Teu corpo ferido ali, machucado na cruz por nós, lembrando que o Senhor nos amou, mesmo nós ainda sendo pecadores, o Senhor deu Sua vida por nós. Que nessa noite, ao comermos esse pão, isso represente a palavra de Deus, que nunca falte a palavra no meio da tua igreja, que nunca falte, Deus, essa sede de buscar no Senhor sempre. Nos livra da religiosidade, nos livra do comodismo, que possamos ser inconformados, Deus, em aprender muito mais do Senhor, da tua palavra. Em nome de Jesus. Vamos comer o pão. E agora, Senhor, oramos também por esse cálice, que é o Teu sangue representado, que ele seja derramado sobre nós, sobre as nossas casas, as nossas famílias, nos guardando, nos cobrindo, trazendo alegria, nos fazendo cristãos verdadeiros, que são luz por onde passam, são sal por onde passam. Senhor, obrigado pelo privilégio que temos de estarmos reunidos como igreja aqui, e possamos cada vez mais entender a seriedade, compromisso de sermos embaixadores de Cristo. Oramos, Pai, te agradecemos, que o Senhor entre em nós hoje, faça morada dentro de nós, e transforme o nosso coração, fazendo-nos como um vaso na mão do oleiro. Em nome de Jesus, amém. Pode tomar. Amém, então... Queridos, então, só para a gente vai finalizar, nós vamos ter mais uma canção aqui. Quero dizer que encontramos essa chave aqui, achados e perdidos, tá? E me procure aqui, senão nós vamos vender teu carro e vamos doar para o Evolve. Isso aí, pode aplaudir Jesus.